Já reparou que em determinados momentos da nossa vida nós somos guiados por circunstâncias, problemas e nós acabamos nos movimentando por isso? No vídeo de hoje eu quero tratar com você sobre a tua movimentação, a tua motivação e a forma com que você se movimenta. Fique comigo. 1 Samuel, no capítulo de número 17, verso número 1 e 2, a Bíblia vai dizer: os filisteus se reuniram para lutar em Socó, uma cidade de Judá. Acamparam num lugar chamado Fronteira Sangrenta, entre Socó e Azeca. Saul e os israelitas se juntaram, acamparam no Vale do Carvalho e se prepararam para lutar contra os filisteus. Nesse texto, nós vemos uma movimentação para um lugar aleatório dos filisteus, e isso vai desencadear uma movimentação dos israelitas. Então nós já começamos analisando um povo que não se movimenta baseado na voz do Senhor, mas sim um povo que se movimenta por causa de um problema, por causa de tirar o povo através de uma pequena movimentação. A Bíblia vai dizer em 1 Samuel, capítulo de número 17, verso número 13, que estavam esses num monte do lado da Lém e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles um vale. As pessoas, quando elas começam a se movimentar pela motivação errada, elas vão se colocar no nível da movimentação. Os filisteus se movimentam, os israelitas se movimentam, e quando você se movimenta baseado no inimigo, você se coloca no mesmo nível que o inimigo. E quando você se coloca no mesmo nível que o inimigo, a Bíblia vai dizer em 1 Samuel, no capítulo 17, do verso número 4, então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. E agora eu começo a enxergar que quando você se coloca no mesmo nível que o inimigo, o próximo passo é que o inimigo comece a mexer na tua visão, trazendo para você algo que parece maior e algo que parece mais forte, com uma armadura mais bonita, para chamar a tua atenção, para tirar você do foco. Depois disso, o inimigo, ele astutamente, ele vai dizer em 1 Samuel, no capítulo 17 ainda, o verso número 8 vai dizer: parou, clamou as tropas de Israel e disse: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós servos de Saul, escolhei entre vós um homem que desça contra mim. Aqui fica claro que quando você se movimenta por causa do inimigo, você se coloca no mesmo nível, ele vai se apresentar a você de uma forma maior. E o próximo passo do inimigo é tirar o teu foco da onde você está. Ele te tira da presença de Deus, ele te coloca sobre o jugo de homens falíveis, homens errantes. E esse não é o plano de Deus para as nossas vidas. E o quinto e o último passo dos israelitas, ele está em 1 Samuel 17, no versículo de número 21. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxeram os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falaram, e Davi o ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam. Quando nós vemos o povo tendo uma motivação de coragem, se reunindo, porque quando você vai ler o texto, você vai ver que quem impõe a regra de lutar contra um homem só é o inimigo. Aproximadamente 600.000 homens. E dentre esses 600.000 homens, ninguém era obrigado a se movimentar, a dar um homem apenas para lutar com aquele gigante, mas por estar no mesmo nível, se movimentar de acordo com o que os filisteus decidiram, estar no mesmo ponto de vista que os filisteus, agora você começa a se ver obrigado a seguir as regras que o teu inimigo te impõe. Mas quero dizer para você que no final desse versículo a Bíblia diz algo muito interessante. Ela vai dizer que Davi ouviu. E quando nós vamos olhando para 1 Samuel 17, o capítulo 17, o verso número 20, nós vamos ler sobre esse menino chamado Davi. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te para teus irmãos um éfa de cidrão tostado
e esses 10 pães, e corre, e levá-los ao arraial, a teus irmãos. Quando nós analisamos essa história, nós começamos a compreender que o único que se movimentou para o campo de batalha em obediência era Davi. Davi não estava ali porque os exércitos estavam ali. Davi estava ali porque ele ouviu a voz de seu pai e andou em obediência. Então o primeiro passo é começar a andar em obediência. Você não se movimenta mais diante das circunstâncias, diante dos problemas. Você anda em obediência. Vamos ler o 34 e 36. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, eu saía após ele, e o feria, e livrava da sua boca. E quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feriu teu servo leão, como o urso. Assim será esse incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos de Deus vivo. E agora nós vamos ver a visão de alguém que se movimenta por obediência. Davi, ele não enxerga o gigante como um homem grande, como um homem forte, com uma armadura bonita. Davi, ele enxerga o gigante como alguém que não tinha uma aliança com Deus dos exércitos. E é isso que ele está dizendo. Enquanto todos os homens viam um gigante, Davi via um incircunciso. Quem é esse incircunciso? Você precisa entender que quando você se movimenta em obediência, você consegue enxergar a coisa certa. No meio de um contexto em que as pessoas viam um gigante forte e poderoso, Davi via um incircunciso. E você vai ver isso no verso de número 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu com uma couraça, exatamente a armadura que ele via em seu inimigo. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado da mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. Agora nós vamos ver alguém que não enxerga como os homens, usar armas completamente diferentes dos homens. Alguém que anda em obediência. Ele não estava baseado, ele não estava se guiando pelo que os homens viam. Ele se guiava por uma aliança. E quando você se guia por uma aliança, uma pedra é o suficiente. Mas o que eu quero deixar para o teu coração nessa noite é que por mais que uma pedra seja o suficiente, Davi não carregou apenas uma pedra. Quando Davi se movimenta na direção do gigante, por mais que ele sabia que Deus era com ele e que Deus tinha uma aliança com ele, ele leva 5 pedras. Porque nós precisamos entender que Deus está conosco, o Senhor dos Exércitos está conosco, mas ainda assim, nós não podemos ser prepotentes de acordo com a nossa postura. A nossa postura, ela tem que ser sim, uma postura de fé, uma postura de aliança, porém, entendendo o princípio da perseverança. Se uma pedra não funciona, eu tenho mais 4. E Davi vai nos ensinar que mesmo uma pedra sendo suficiente, ele levou 5. Outra coisa que Deus manda deixar no teu coração é o fato de o Deus de Davi lhe deu a vitória. Mas antes, quando você vai ler o texto, você vai ver que Davi propõe algo. E ele diz para o gigante que se ele matasse aquele gigante, ele arrancaria a sua cabeça e ele daria o corpo do gigante para as aves do céu e deixaria ali para os animais, para as feras. E nós precisamos entender que aquilo que nós propomos a Deus para receber a vitória deve ser cumprido, porque aquilo que nós propomos a Deus, Deus ouve. E Davi, mesmo com o gigante derrubado, ele vê a necessidade de cumprir aquilo que ele determinou em seu coração. E a Bíblia vai falar que ele se aproxima do gigante, pega a espada do gigante e corta a cabeça. E leva a cabeça. Às vezes, o teu gigante já está derrubado, mas você ainda não fez aquilo que você propôs a fazer no momento que ele caísse. E é isso que Deus manda deixar no teu coração. Você tem que se movimentar pela voz do Senhor. Você tem que enxergar como o Senhor enxerga. E você tem que cumprir os seus votos. Quando você fizer isso, você será mais do que vencedor por aquele que te amou em Cristo Jesus. Fique na paz.